Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos embarcar numa viagem, uma viagem cósmica mesmo, até à fronteira final do conhecimento. E o nosso destino? Bem, é o fim de tudo. E tudo começa com esta pergunta, não é? A grande questão que está no centro de tudo. É uma pergunta que nos persegue desde que olhamos para o céu pela primeira vez. O que é que existe mesmo lá fora? Lá longe, no limite de tudo? Bem, vamos tentar descobrir juntos. Então, para esta nossa expedição, vamos precisar de uma nave. A nossa será a TARDIS 42. É uma nave conceptual, claro, mas com uma missão muito específica. Levar-nos até à paragem número 42. E atenção, isto não é um lugar físico, com uma placa a dizer chegou, é mais uma fronteira de informação, o horizonte do universo que conseguimos observar. E antes de arrancarmos, a consola da nossa nave dá-nos 3 avisos. E são cruciais. Mas não são avisos de segurança do tipo apertem os cintos. São mais avisos intelectuais. São eles que vão definir as regras do jogo para esta viagem e, mais importante, vão preparar-nos para o que vamos encontrar e talvez para o que não vamos encontrar. Ok, então partimos. Primeira parte da missão, os primeiros passos cósmicos. Porque, pensem bem, para chegarmos ao fim do universo, primeiro temos que saber como medir o caminho, certo? A nossa jornada começa aqui mesmo, perto de casa. O objetivo é dominar as distâncias da nossa vizinhança galáctica. E para medir o cosmos, os astrónomos têm uma ferramenta incrível chamada escada cósmica das distâncias. A ideia é brilhante. Cada degrau que subimos permite-nos ver mais longe e cada degrau ajuda a calibrar o próximo. É como construir uma escada enquanto a subimos. É a única forma de mapear esta viagem gigantesca. Então, vamos lá começar a subir. E aqui estão os primeiros degraus. O interessante é como um depende do outro. A paralaxe. Pensem nela como a nossa régua de base. Funciona bem para medir as estrelas aqui perto. Mas depois, com essa medida, conseguimos calibrar as cefidas. Estas são estrelas especiais, que pulsam com um brilho que nós já conhecemos. São como umas velas padrão. E com estas velas, de repente já conseguimos iluminar o caminho até às galáxias vizinhas. Um passo de cada vez. Muito bem. A nossa vizinhança já está mais ou menos mapeada. Agora é que a coisa fica séria. É a hora de dar um salto dramático. Estamos a deixar para trás o nosso grupo local de galáxias e a mergulhar no imenso espaço intergaláctico. A escala, a partir de agora, vai aumentar de uma forma que é difícil de imaginar. E para este salto precisamos de um degrau muito mais potente. E ele existe. As supernovas do tipo Ia. Imaginem, estas não são umas velas quaisquer. São explosões estelares de uma consistência e brilho inacreditáveis. São autênticos faróis cósmicos. São elas que nos dão a capacidade de esticar a nossa fita métrica através daquele abismo gigantesco entre as galáxias. Com elas, o nosso mapa começa a chegar muito mais longe. E tal como antes, um degrau leva ao outro. As distâncias que medimos com as supernovas permitem-nos calibrar outra ferramenta fundamental, o desvio para vermelho, o famoso redshift. A ideia é simples, na verdade. A luz das galáxias que se estão a afastar de nós é esticada. Fica mais avermelhada. Ao medir o quanto essa luz esticou, conseguimos não só mapear milhões de galáxias, mas também ver a própria expansão do universo a acontecer à nossa frente. E é aqui que tudo muda. Já não estamos só a medir distâncias, a colecionar números. Estamos a construir um mapa. A sério. Estamos a transformar todos aqueles pontos de dados numa imagem coerente, a imagem da estrutura em grande escala do próprio universo. O nosso destino começa finalmente a tomar forma no horizonte. E o que este mapa nos mostra é simplesmente espantoso. As galáxias não estão espalhadas ao acaso, como se alguém as tivesse atirado para o espaço. Nada disso. Elas formam uma estrutura gigantesca que nós chamamos de teia cósmica. É feita de filamentos de galáxias, enormes vazios quase sem nada, e depois aglomerados superdensos onde os filamentos se cruzam. A nossa nave está agora a navegar por esta paisagem monumental. E no meio desta teia incrível, descobrimos mais uma régua. Uma régua gigante, impressa na própria estrutura do universo. As oscilações acústicas de baryons, ou BAO. Basicamente, são um eco de ondas sonoras que viajaram pelo universo quando ele era apenas um bebê. E essas ondas deixaram um padrão, uma distância preferida entre as galáxias. É como ver as ondulações congeladas de uma pedra tirada a um lago há muito tempo. Medir esse padrão hoje é como ter uma linha direta com o passado mais antigo do cosmos. Ok, a viagem foi longa. Seguimos os filamentos, atravessámos os vazios, usamos todas as nossas réguas e velas. E agora? Chegamos.
A TARDIS 42 está a abrandar. À nossa frente, o nosso destino. Uma muralha. Mas não uma muralha de matéria. É uma muralha de luz. 380 mil anos. É difícil de processar. A luz que estamos a ver agora foi emitida quando o universo tinha apenas essa idade. É a luz mais antiga que alguma vez vamos conseguir ver. É literalmente uma fotografia da infância do nosso cosmos. Isto é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a famosa CMB. E repito, não é uma parede física. É a luz, a primeira luz. É a luz do exato momento em que o universo se arrefeceu o suficiente para se tornar transparente e os fótons foram finalmente libertados para viajar livremente. É o brilho que sobrou do Big Bang a vir de todas as direções ao mesmo tempo. Não é o fim do universo, é o fim da nossa visão. A analogia do nevoeiro é perfeita para isto. Imaginem que estão no meio de um nevoeiro muito, muito denso. Conseguem ver uns metros à vossa volta, mas depois nada. Mas sabem que o mundo não acaba ali. A radiação cósmica de fundo é exatamente isso. É um nevoeiro cósmico. O fim do que conseguimos ver não é de todo o fim da realidade. E pronto, a nossa viagem física chegou ao seu limite. Mais longe do que isto, com luz, não conseguimos ir. Mas é exatamente aqui, neste fim da observação, que começa outro tipo de viagem. Uma viagem diferente. A viagem em busca do significado de tudo isto. A grande lição desta missão, se calhar, é mesmo esta. Não chegamos a uma resposta final. Chegamos a um limite. O limite do nosso conhecimento, pelo menos através da luz. E isso é um convite à humildade, não é? Um lembrete poderoso de que o universo é, muito provavelmente, vastamente maior do que esta pequena bolha que nós conseguimos observar. E enquanto a nossa nave paira aqui, no limite do mapa, a consola da TARDIS A42 projeta uma última mensagem. O fim do observável é o começo das perguntas. E é isso, não é? A missão, afinal, não era encontrar um fim. Era encontrar o lugar onde as perguntas realmente importantes começam. O que há para lá deste nevoeiro? Qual é a verdadeira dimensão de tudo isso? O que nos deixa com um pensamento final, um pouco provocador. Se a busca por coordenadas, por locais físicos, nos leva sempre a um limite, a um muro de nevoeiro, talvez a verdadeira compreensão exija um caminho completamente diferente. E a pergunta que a nave nos deixa é esta. Para nos aproximarmos das respostas últimas, qual será o caminho mais rápido? Coordenadas ou bondade? Fica a reflexão.